O ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse numa entrevista veiculada no final de semana que realizar uma CPI em meio à pandemia é equivalente a fazer um tribunal de guerra durante a guerra contra o vírus. Para ele, a população brasileira não vai apreciar que os senadores, palavras dele, subam em cadáveres para fazer política numa hora dessas. Eu queria saber o que os senhores acharam das declarações do ministro Paulo Guedes, começando pelo senador Randolph. A gente está com um probleminha no áudio. Josias, os cadáveres estão colocados aí. Me parece que foi o negacionismo que fez com que os cadáveres surgissem. São mais de 400 mil famílias brasileiras enlutadas, são mais de 400 mil brasileiros mortos. Não querer apurar a responsabilidade dessa seria uma omissão gravíssima no parlamento, principalmente quando os órgãos que deveriam assumir a responsabilidade de assim fazê-lo não fizeram. Eu acho importante o senador Eduardo Girão, meu colega Eduardo Girão, falar da Procuradoria-Geral da República, porque ela é ausente. Ela não existiu até agora. O PGR não instaurou nenhuma investigação, não investigou. Eu acho importante nós investigarmos o desvio de recurso público por parte de estados, de municípios, inclusive do Ministério da Saúde. Olha, ao que me parece, foram utilizados milhões de reais para o chamado tratamento precoce, sem comprovação científica. Quando, inclusive, Manaus precisava de oxigênio, para lá foi mandado hidroxicloroquina. E lá estava se precisando de oxigênio, e as pessoas morreram asfixiadas. Então, outras instituições deveriam fazer esse papel. Na ausência delas, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem que fazer. O Congresso Nacional tem a atribuição de fazer. E é importante que a gente esclareça a natureza de Comissão Parlamentar de Inquérito. Veja, a Constituição diz, artigo 58, parágrafo 3º, comissões parlamentares de inquérito com poderes próprios de autoridades judiciais. Não significa que juízes somos. Nós somos o que equivale ao papel nosso, só para deixar bem claro, o artigo 1º ao artigo 20 do Código de Processo Penal. É o papel inquisitório de instaurar inquérito. A CPI, de fato, não persegue pessoas, persegue fatos, mas inquire para buscar a verdade. Inquire a partir dos fatos colocados, a partir dos indícios. Nós atuamos como se fosse uma delegacia de polícia e o inquérito vai para a conclusão. Então é importante só deixar clara a natureza jurídica de uma comissão parlamentar de inquérito para que não tenhamos controvérsias ou confusões sobre o nosso papel. Bom. Não cabe, no curso da CPI, os critérios de ampla defesa e contraditório. Cabe os critérios de investigar para procurar a verdade onde ela está. Eu acho que esse só para a gente equilibrar o tempo, só para a gente equilibrar o tempo, 2 minutos e meio, passo a palavra então para responder. A mesma pergunta, né, Josias? Isso mesmo, isso mesmo. A mesma pergunta relacionada ao ministro Paulo Guedes. Vamos lá, Eduardo Girão, Perfeito. 2 minutinhos para o senhor, senador. Ok, vamos lá. Eu acredito que fico feliz em ouvir o nosso querido senador Randolph dizendo que é bom que se ouça a PGR. E eu quero contar com o voto dele para que a gente possa aprovar o requerimento para chamar a procuradora, a subprocuradora Lindora Araújo. Isso é importante para que a gente busque a verdade e não vire mero palanque político. Eu não tiro a razão do ministro Paulo Guedes nas colocações. O país hoje vive uma crise sanitária, mas vive também uma crise econômica e social sem procedência nenhuma. Então, é fundamental que a gente estivesse tendo essa ânsia de fazer reformas, como reforma administrativa, como reforma tributária, para socorrer as pessoas. Mas já que foi definido fazer a CPI, isso que é importante, que a gente faça uma CPI de verdade, e não uma CPI fake, uma CPI técnica sem ser pirotécnica, né? Porque aí seria desumanidade, seria covardia com o povo brasileiro que sofre as consequências nefastas, tanto na área da saúde pública, porque nunca foi prioridade, em nenhum governo nunca foi prioridade a saúde, está muito comprovado isso, como também a questão da economia, com desemprego e com muita fome das pessoas, né, dos brasileiros hoje. Então, eu acredito que a gente precisa, nesse momento, não fazer pré-julgamentos.
né? Eu acredito que pré-julgamento já começa a descredibilizar a CPI, que já entrou, já começou equivocada, com um flagrante conflito de interesse entre o relator, já que tem um filho governador de Estado, que também é alvo do escopo da investigação.